Olá, pessoal. A gente vai conversar agora sobre a via das pentoses fosfato, né, o nosso último assunto antes da prova. E eu quero primeiro que vocês tenham em mente que essa é uma via muito importante. E o mais importante de vocês aprenderem é quais são os produtos dessa via e para que eles servem. E aí, com isso, vocês vão entender em que contexto eu vou querer que aconteça a via das pentoses fosfato. Então, se vocês conseguirem entender os produtos e a finalidade desses produtos, vai fazer todo o sentido o resto. Então, não se preocupem com as etapas enzimáticas, com as enzimas, com os intermediários, isso não é importante mesmo. Então, a via das pentoses fosfato ela é uma forma alternativa de oxidar a glicose. Então, em vez de você transformar a glicose em piruvato, pela via que a gente chama de glicólise, você vai oxidar a glicose para formar ribose 5-fosfato. Ou seja, para formar pentoses, não só a ribose. Você forma também outras, só que elas não têm tanta importância. Ribulose, xilulose. E aí, no meio desse processo, você vai acabar produzindo NADPH, que também é muito importante. Na verdade, importantíssimo para essa via. Os dois têm grande importância para contextos diferentes. Então, a gente produz ribose 5-fosfato e o NADPH. A ribose 5-fosfato ela vai entrar na síntese de nucleotídeos, né, que vão fazer parte do DNA, RNA e algumas coenzimas, como o UDP, o CTP, o ADP. Eles fazem parte também, né, de algumas reações enzimáticas, ajudando a transportar alguns grupos. A coenzima A também depende da ribose 5-fosfato. E a gente tem o NADPH, que ele também vai ter uma importância crucial, porque ele é um doador de elétrons. Ué, Bruno, mas e o NADH? É a mesma coisa? Não, de forma alguma, são completamente diferentes. Por quê? Porque eles estão em contextos diferentes. O NADH ele vai estar mais relacionado com esses processos energéticos. O NADPH ele está relacionado com a redução de algumas coisas. Né? Então, ele vai atuar como agente redutor nas biossínteses. Então, lembra, o catabolismo ele é oxidante e o anabolismo ele é redutor. Então, para você reduzir, você tem que tirar elétron de algum lugar. E esses elétrons vêm do NADPH. Então, ele vai ser muito importante, por exemplo, para a biossíntese de ácidos graxos. E ele também é importante agente antioxidante, né? Porque essas moléculas, né, que são altamente nocivas para a célula, elas são bastante oxidáveis, você precisa reduzir essas moléculas para que elas se tornem menos nocivas ao organismo. Então, essas espécies reativas, elas são reduzidas para se transformarem, né, em espécies que não são tóxicas para a célula, tudo bem? Então, o NADPH, ele protege a célula e ajuda no anabolismo. Então, ela vai ser dividida, né, em duas fases, né, assim como a glicólise. E na primeira fase, que é chamada de fase oxidativa, a gente vai converter a glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato. E nesse meio tempo, nesse processo, a gente vai produzir dois NADPH. Uai, Bruno, os dois produtos da via das pentoses fosfatos são na primeira fase? Sim. Então, para que serve a segunda se já foi tudo produzido? Vamos entender. A gente tem a conversão, né, de glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato, certo? E nesse meio tempo, a gente vai produzir também o NADPH. Porém, beleza, foi produzido a ribose 5-fosfato e o NADPH. Porém, quando a gente quer produzir NADPH mesmo, quando a gente não está nem aí para ribose 5-fosfato, o que a gente faz? A gente consegue fazer essa ribose 5-fosfato voltar a ser glicose 6-fosfato sem consumir NADPH. Sem consumir. E aí, dessa forma, você consegue de novo converter a glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato. E aí você produz mais 2 NADPH. E aí dessa forma você vai repetindo esse ciclo várias vezes e você consegue produzir NADPH. Uai, Bruno, parece que você está trapaceando. Mas assim, é uma trapaça, mas é uma trapaça bem complexa. São várias reações que vão acontecer para essa ribose 5-fosfato voltar a ser glicose 6-fosfato sem você ter o consumo de NADPH. Beleza? Então, a segunda fase, ela é uma reciclagem. Ela vai servir para que você consiga fazer mais vezes a fase oxidativa. Ok? Ela em si não produz nada, ela só recupera para que você possa produzir de novo na primeira fase, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Né? A gente tem que a glicose 6-fosfato vai ser convertida nessa aqui, ó, 6-fosfogliconodelta-lactona. Gente, pelo amor de Deus, vocês não precisam saber o nome disso. Que é convertido em outros intermediários, enfim, que vai produzir a ribose 5-fosfato, tudo bem? Então, na verdade, a última etapa, né, vai produzir a ribulose 5-fosfato, que está em equilíbrio com a ribose 5-fosfato, ok? E qual é a enzima importante aqui? Ah, Bruno, eu gosto de decorar a enzima. Decora essa aqui, olha. Ela é muito importante mesmo. É a glicose 6-fosfato desidrogenase. Vocês vão ver depois ela como G6PD. Ela é muito importante. Existe uma doença que é a deficiência de G6PD, que ela é uma doença que vai causar anemia hemolítica. Então é uma doença muito importante, vai ter
toda uma fisiopatologia por trás dela que está relacionada com isso. Por quê? Porque as hemácias ela só tem duas vias, ela faz glicólise e ela faz via das pentosas fosfato. Então, se ela perde uma dessas vias, isso vai ter consequências muito graves para essas hemácias, tudo bem? Então, é uma enzima importante, tem correlação clínica e ela é o ponto de regulação dessa via. Então, essa enzima é legal decorar. E a fase não oxidativa, gente, são duas enzimas, transcetolase e transaldolase. Qual a diferença? A transcetolase faz troca de 2 carbonos e a transcetolase faz troca de 3 carbonos. O que vai acontecer? A gente vai ficar pegando vários compostos com diferentes números de carbonos e vai ficando jogando carbono para um lado, carbono para o outro. E nessa troca de carbono para um lado, carbono para o outro, parece que você engana a bioquímica. Você vai fazendo tanta troca de carbono de um lado para o outro, que quando você menos percebe, você recupera a glicose 6-fosfato. Tudo bem? Então, você vai converter, então, aqui ó, você tem 5 carbonos e aqui 5 carbonos. Vai virar um de 7 e um de 3. Trocou 2, tá certo? E aí depois vai trocando, pessoal. Isso aqui realmente, não se preocupe em ficar decorando isso. Mas aqui, ó, o 7 doou 3 carbonos, ficou com 4. O 3 recebeu 3 carbonos, ficou com 6. Existe essa imagem aqui bem legal para vocês entenderem o processo que está acontecendo. Vocês podem ir vendo aqui. Mas, sério, não encham a cabeça com isso. Uma coisa interessante de notar é que um dos produtos, né, vai produzir no final frutose 6-fosfato, que pode ser convertida de volta em glicose 6-fosfato, e também produz gliceraldeído 3-fosfato, que também pode subir nesse sentido. Mas, tanto essa frutose 6-fosfato quanto o gliceraldeído 3-fosfato, eles não necessariamente vão recuperar a glicose 6-fosfato. Eles também podem descer, né, pela glicólise, e aí pela glicólise eles vão produzir piruvato. Ou eles podem subir pela gliconeogênese e voltar a ser glicose 6-fosfato. Então percebam, gente, as vias elas estão todas emaranhadas, não existe enzima exclusiva de uma via. Então aqui, quando ele chega nesses produtos finais, eles vão subindo pela gliconeogênese para completar a fase não oxidativa da via das pentosas fosfato. Bem, e os destinos para o NADPH? Né? Como eu falei para vocês, tem dois. Ele pode atuar na biossíntese, né, de lipídios, como função redutora, ele doa os elétrons para os precursores se transformarem, né, nos ácidos graxos, nos esteróis, ou a gente pode doar esses elétrons para glutationa. E eu vou conversar com a glutationa com vocês já já. Eu só quero que vocês percebam aqui, ó. A fase oxidativa vai converter glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato. E a fase não oxidativa, ela vai recuperar a glicose 6-fosfato para que você consiga repetir o ciclo, ok? Pessoal, só para não confundir, esse NADPH é o mesmo desse NADPH, tá ok? Não é o NADPH dessa reação participa disso e o NAD dessa participa disso. É só uma imagem meramente ilustrativa. Qualquer um desses dois NADPHs são iguais e podem atuar nessas duas funções. E a ribose 5-fosfato, ela pode descer, né, aqui nessa via para formar nucleotídeos, coenzimas, DNA, RNA, etc. Beleza? Então, vamos entender a ação antioxidante. A glutationa, né, vocês vão ver esse GSH, quando tem hidrogênio é porque está na forma reduzida. Lembra? Quando tem hidrogênio, está reduzido. Então, ela na forma reduzida vai doar elétrons para as espécies reativas. Então, aqui, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, ele é tóxico para a célula. Então, você doa elétrons e quando você doa esses elétrons, ele vai ser reduzido em água. Água não é tóxico para a célula. Então, como que você se livra dessas espécies reativas? Reduzindo elas. E aí, quem vai doar os elétrons para essa redução? É a glutationa. Só que quando a glutationa perde os seus elétrons, ela fica o quê? Oxidada. Então, aqueles 2 hidrogênios que ela tinha, né, porque a gente tem 2 glutationas, na verdade, cada uma perdeu o seu hidrogênio. Elas vão se ligar, e aí elas vão formar a glutationa oxidada. Só que a glutationa oxidada não serve para nada. Ela precisa ser reduzida para poder exercer novamente sua função, ok? Só que o que vai acontecer? Quem doa elétrons para a glutationa oxidada voltar a ser a glutationa reduzida? O NADPH. Então, o NADPH ele vai doar os seus elétrons aqui para a glutationa reduzida e a glutationa reduzida doa seus elétrons para eliminar esses produtos reativos, essas espécies reativas de oxigênio. Beleza? E de onde surgiu o elétron do NADPH? Da via das pentoses fosfato. Aqui pela glicose sendo convertida em ribose 5-fosfato. Tá ok? A regulação dessa via. Bem, as duas fases acontecem no citosol. A fase oxidativa ela é irreversível, então ela é finamente regulada. Já a fase não oxidativa, ela é 100% reversível. São enzimas com ΔG muito próximo de zero. Então, quem manda na fase não oxidativa é a concentração dos produtos. Então, você vai simplesmente controlar pela fase oxidativa, quando você precisa ou não dessa via.
E quando você precisa dessa via, pessoal? Quando você está produzindo DNA, tá certo? Então, se você vai produzir DNA, se você vai produzir RNA, ou seja, se a célula está em multiplicação ou em intensa síntese de proteínas, ela vai precisar da via das pentosas fosfato para formar DNA, para formar RNA. Se ela não está nessas condições, então ela não precisa. Outra situação, estresse oxidativo. Então, se a célula ela está precisando de NADPH para poder reduzir essas espécies, ela vai estimular a via das pentosas fosfato, beleza? Porém, e se você também está realizando biossíntese de lipídios, você também precisa do NADPH. Então, isso também vai estimular a via das pentosas fosfato. E como isso funciona? Quem manda é o NADPH, beleza? Então, na verdade, é o NADP+, especificamente. O NADP+, ele estimula a G6PD. Isso faz sentido? Sim. Porque o NADPH é o produto. O NADP+, é o que você tem antes disso. Para você produzir NADPH, você precisa que a G6PD funcione. Então, o NADP+, ele indica que você tem pouco NADPH. Se você tivesse na forma de NADPH, teria pouco na forma de NADP+. Eles são opostos, beleza? Então, quando você tem pouco NADPH, isso quer dizer que você tem muito NADP+, beleza? E pouco NADPH quer dizer que você precisa de NADPH para fazer biossíntese ou para poder proteger a célula contra estímulos oxidantes. Então, isso vai favorecer a via das pentoses, porque você vai ter muito NADP+, e ele estimula positivamente a G6PD. Agora, quando você tem muito NADPH, se você tem muito NADPH, é porque você não está usando, porque você produziu, mas não está gastando. E aí ele vai falar, beleza, já produziu o suficiente. Porque quando você tem muito NADPH, você vai ter pouco NADP+, eles são opostos, lembra? Então, quando você tem pouco NADP+, isso vai estimular fracamente a G6PD, né? Então, essa via vai estar inibida, vai estar pouco estimulada. Então, o grande ponto de regulação é pela G6PD. A gente pode pensar no NADPH também como esse mecanismo de feedback negativo, mas ele atua por meio da NADP+. Lembre disso. É porque a gente tem que eles são opostos. Quando você tem muito NADPH, é porque você tem pouco NADP+. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria que vocês entendessem. Entendam, você estimula a via das pentosas fosfato quando você precisa dela. Ou por um estímulo, um estresse oxidativo, ou porque você está em multiplicação celular, ou intensa síntese de proteínas, intensa síntese de lipídios. Essas situações, você precisa dos produtos da via das pentosas fosfato, então você estimula ela. Como? O NADP+, é um estimulador positivo da G6PD, que é a principal enzima dessa via. Era isso, pessoal. Muito obrigado.